subsídios. Seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui no canal Rascunho da EBD para, nesta oportunidade, gravar, comentar e auxiliar na lição de número 10 da classe dos jovens. Estamos estudando o livro de Tiago, um assunto muito pertinente, e na classe de na aula de número 10 estaremos estudando um assunto muito interessante. O livro de Tiago nos trata sobre a verdadeira religião, o convite à autenticidade na carta de Tiago. E nós estaremos comentando a lição de número 10, que tem como título, deixa eu ver aqui, a autenticidade diante das incertezas. O crente pode ter certeza? Os homens em si, que incertezas terão? O que seria incerteza mediante a um Deus poderoso, a um Deus gracioso? Essas e outras perguntas responderemos aqui no canal Rascunho da EBD. Certo? Portanto, não saia daí, não perca. Se você está passando aqui pela primeira vez e gostar do conteúdo, se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito, dá uma verificada no seu sininho, ver se no YouTube de vez em quando acontece isso, você fica desabilitado, você pode se inscrever de novo e compartilhar os nossos vídeos. Ative o sininho para receber as notificações. Toda semana nós publicamos aqui 2 vídeos, um dos jovens, da classe dos jovens, e outro da classe dos adultos, né? E nesta oportunidade estaremos comentando da classe dos adultos, né, na revista de número 10, que tem dito a autenticidade diante das incertezas da vida, certo? Como o cristão lida com isso, né? Como servo de Deus, o que fazemos para passar essas barreiras? Então nós vamos agora para a nossa aula, não é? O primeiro tópico da lição, a lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é reconhecendo a soberania de Deus, né? No segundo tópico nós vamos ver a limitação do conhecimento humano, né? E no tópico número 3 nós vamos ver confiar em Deus em meio às tempestades, né? Uma lição muito interessante que nos leva a uma reflexão de grande valia, por certo, aprenderemos bastante, tá certo? Vamos para frente. A leitura bíblica em classe, a leitura bíblica proposta aqui na lição está em Tiago, capítulo 4, verso 13 a 17, onde Tiago fala sobre a arrogância condenada. No texto principal, o autor traz aí os Salmos 90, verso de número 12. Salmo 90 faz parte do livro 4 de Salmos, as músicas estão divididas em livros, e o Salmo 90 é atribuído a Moisés, né? É atribuído a Moisés, e nós podemos ver que Moisés declara: pois somos consumidos pela sua ira e pelo seu furor, conturbados diante de ti. Então, o salmista, no Salmo capítulo de número 90, ele fala sobre a vulnerabilidade, a partir do versículo 9, sobre a vulnerabilidade do homem. Então, nós vamos ver aqui, em primeiro lugar, a turbulenta e brevidade vida humana, não é? Pois todos os dias se passam a tua ira, escagabem os nossos anos como um breve pensamento. Os dias do homem são turbulentos e os anos acabam-se com um breve pensamento. Charles Spurgeon falava sobre a saga do povo israelita que perambulava pelo deserto. Ele disse que a justiça divina encerrou os dias de Israel rebelde. Cada lugar aonde parava se tornava um cemitério. Eles marcaram a sua marcha pelo túmulo e deixaram para trás. E por causa da sentença penal, seus dias se secaram e seus anos foram abreviados, né? Devido à pecaminosidade proposta ali. Isso foi uma visão interessante do grande teólogo, expoente da teologia bíblica, e um grande pregador que se passou na Terra, chamado Charles Spurgeon, né?
Depois nós temos aí a expectativa humana, no capítulo 90, verso 10. Os dias da vida, o dia da nossa vida sobe a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Nesses casos, o melhor deles é canseira e fado. Salmo 90, verso 10. Né? Porque tudo que passa rápido, e nós vamos, a velhice chega rápido, e nesses anos chegam também a canseira e fado. Nem bem o homem pousa seus pés na terra, e já voam para a eternidade. Hoje, não encaramos a morte como uma tragédia, mas Cristo arrancou os aguilhões da morte, matou a morte e inaugurou a imortalidade de todos, de modo que o cristão para o cristão morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Morrer a partir de estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1, 23. É também deixar o corpo de habitar com o Senhor. Resumindo, morrer é bem-aventurança. Apocalipse 14, verso de número 13. Outro ponto interessante é que o salmista trata sobre a incognoscível poder, o incognoscível poder da ira divina. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera segundo o temor que é devido. A ira de Deus é um assunto ausente dos púlpitos, pois os pregadores modernos, eles tratam de falar de elevar a ego de pessoas, de um Deus mendigo de glória, de um Deus mendigo de atenção. É desse Deus que eles estão falando. Não estão falando de um Deus que faz juízo e julga com retidão. Eles estão falando disso. Eles estão falando de um Deus mendigo, não é? E, inclusive, eu estou escrevendo um artigo sobre isso, a mendicância, né? Que se coloca em um Deus grande. Deus é mendigo ou é Deus poderoso, Senhor dos céus e da terra? Eu prefiro ficar com o Deus poderoso, Senhor dos céus e da terra. Então, os pregadores de hoje é assim. Acabei de ver algumas coisas parecidas nos congressos que passou por aí, de ajuntamento, onde exposição bíblica não se viu nada. É uma pobreza miserável. O negócio é deprimente, é preocupante, mas o Senhor é dono da igreja. Ele sabe o que faz com a igreja. Ele ainda é dono da igreja. Então, quando vamos ver isso aí, os pregadores modernos tratam, evitam falar desse tema constrangedor. Porém, a palavra de Deus não esconde esses corrigiu dias de vida, no caso. O homem peca contra Deus, ressuscita a sua ira. Nós, nos seus dias, Moisés lidou com a manifestação da ira de Deus. E suas consequências, ele via homens morrendo à sua volta. Ele via funerais assombrados com os terríveis resultado pelo descontentamento divino. O comentarista Warren Wiersbe alerta sobre que ninguém gosta de pensar na ira de Deus, mas cada registro do óbito do jornal é uma lembrança de que o salário do pecado é a morte. Outro ponto interessante que é bom abordar, que está na leitura aqui da lição, na leitura principal chamada, né? Nós temos aqui uma abordagem interessante, onde a pedagogia humana, a pedagogia da vida humana, e o salmista fala nessa pedagogia assim: ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O homem sabe contar as estrelas, pois precisa de sabedoria para contar os seus dias, pois a vida é muito curta para vivermos sem um coração sábio. Contar os nossos dias é imensurável, compará-los com o trabalho a ser realizado, com a provisão a ser armazenada para a eternidade, com a preparação a ser feita para a morte e com a preocupação a ser tomada para o juízo, e estimar a vida humana pelos propósitos quais ele deve ser aplicado pela eternidade.
a qual deve se conduzir dentro de ser aplicada, na qual será por fim a sua vida, né? Somos aprendizes, a vida é nossa escola. A escola da vida é uma preparação para a eternidade com Deus. E sem Ele, não podemos aprender nada, nossas lições, passar nossas provas e progredir no jardim da infância para a pós-graduação. Contar significa algo muito mais que mera matemática. É um acesso espiritual para a nossa vida humana, né? Especialmente para a nossa efêmera existência terrena. O resultado final de tal contagem é que sejamos capazes de levar a Deus, como nossa oferenda, um coração de sabedoria. Que Deus em Cristo nos abençoe. Com essa reflexão do Salmúdica, nós vamos abrir a nossa aula propriamente dita, tá certo? Vamos à frente, ok? No tópico de número 1, na verdade, no resumo da lição aqui, está escrito assim: a nossa confiança em Deus nos proporciona segurança e orientação em meio às incertezas da vida, né? Mas o que é incerteza? Já o salmista, o salmista não, Tiago, ele faz a tratativa assim, capítulo de número 4, versículo 13 a 17, ele diz: Eia, agora vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos o ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco, depois desvanece. Em lugar do que deveis dizer, Senhor, se quiser, se vivemos, faremos isso e aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda a glória tal como é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Isto acontece em larga escala, lamentavelmente, mas é uma verdade que está explícita, aliás. Explícita é pouco vista, explícita é todo mundo está vendo, está escancarado. Quando o salmista trabalha, quando o Tiago trabalha essa proposta, nós vamos ver que no capítulo 4, verso de 1 a 12, e também o capítulo 4, verso de 1 a 12, verso 12 e 11, destaca a arrogância e o mundanismo como um tema unificador. Todavia, embora a atitude daqueles que presumem poder ajudar os outros possa ser rotulado como arrogante, Tiago não enfatiza isso. As introduções idênticas, no capítulo 4, verso 13 a 17, atendei agora, quando ele fala assim, eia, ou seja, atendei agora. Surge fortemente que Tiago se encara como intimamente associado. Além disso, essas divisões estão ligadas também pelo tema das riquezas. Para termos segurança nisso, as pessoas descritas no Salmo, em Tiago capítulo 13, capítulo 4, versos 13 e 17, não são abertamente mencionadas como ricas, mas extensos planos de viagem, aludidos nos versos 13, por exemplo, subentendem que eram prósperos. E a intenção deles era ter lucro. Assim, os dois parágrafos que vamos criticam as pessoas do mundo que deixam por deixarem Deus e seus valores fora do seu projeto de vida. Entretanto, enquanto o rico, no capítulo 5, verso 6, é condenado em reservas, os homens de negócio do capítulo 4, versículo 13 a 17, são exortados a mudar suas atitudes. Mas a riqueza deles, que Tiago critica, mas a arrogância e jactância, isto sugere provavelmente que os homens de negócio, em vista desse parágrafo, eram cristãos. Entretanto, o fato de Tiago não se dirigir a eles como irmãos é a falta de pressuposição abertamente cristão sugere a ele
também podia estar pensando em pessoas fora da nim, ou seja, e agora, não é usado aqui como verdadeiro imperativo. Segundo, demonstra a singularidade dizei em seguida, ou seja, a forma de expressão encontrada em lugares particulares, estilo popular da linguagem grega, ou da língua grega, combinando entre voz dizeis. Com voz dizeis, confere que a língua de Tiago, no tom brusco, né? Então, podemos observar aí a tão grande advertência que o Tiago faz nessa proposta. Fazer planos, capítulo 13, o termo utilizado aqui por Tiago, no capítulo 13, capítulo 4, verso 13, traz a ideia de comércio, viajar, importar para vendas, enfim. Ele não está culpando o comerciante pelo seu trabalho, mas está mostrando a necessidade de saber que venhamos compreender que Deus deve permear as nossas ações a todas as áreas da nossa vida. Tiago nos alerta a respeito da presunção de fazer o plano sem comércio, sem considerar a vontade de Deus. O Senhor não condena o planejamento, sejam em qualquer área da nossa vida. O que Tiago deseja é ensinar os crentes que a palavra é final, é do eterno. Então a palavra final é de Deus. Como diz assim, eia, agora vos dizeis hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então está falando da brevidade do homem. Somos breves, somos passageiros. O profeta dizia que nossa vida é como um conto ligeiro. Isaías disse que nossa vida é como a flor da erva, cai-se a erva, vai-se a flor, e vai para a sua eterna casa. E as incertezas? Diante de um Deus poderoso, diante de um Deus grande, um Deus gracioso, nós temos aí a provisão divina, né? A provisão divina. Subtópico número 2 fala sobre a provisão divina. Reconhecer a soberania de Deus também significa confiar em sua provisão. Salmos 23, versículo 1. Ele reconhece nossa necessidade, tem um propósito para cada um de nós. Quando dependemos de Deus, podemos viver com tranquilidade. Sabemos que Ele está no controle e proverá para nós conforme a sua vontade. Eu estou pastoreando a igreja, e na igreja que eu estou pastor, auxiliando aqui o pastor José Wellington Júnior, nosso pastor, presidente da CGDB, eu vejo que é a mão de Deus. Eu estou numa escola, aprendi bastante que a boa mão de Deus, a provisão de Deus, Deus provê a necessidade da sua igreja. Entendo também, passei a entender também que as contas da igreja, quem paga é o próprio Deus. Ele envia gente, envia pessoas, obviamente, e banca as contas da igreja, que Deus não deve nada a ninguém, é a sua igreja. Quem vive em sinceridade, em retidão, em Deus, mesmo nessas incertezas, nessas dificuldades, sabemos que a vida é breve, mas o Senhor ainda manda na igreja. Ele ainda é dono da igreja, ele sustenta a igreja, ele guarda a igreja, ele protege a igreja. A igreja não pode ser um covil de insanos. Pelo contrário, Deus não é ignorante, ou Deus também não é maluco, Deus também não é insano, Deus não é irresponsável. Essa é a frase correta. Deus não é irresponsável. Então, eu estou grato a Deus pela provisão que eu tenho visto, né? Não só na igreja em si, mas na vida dos irmãos, dos contribuintes, dos que abençoam a obra de Deus, a começar por mim, né? Nós não somos assalariados, mas o Deus dos céus tem cuidado de mim, tem enviado irmãos para me abençoar. Enfim, tenho o meu trabalho, né? E Deus tem feito prosperar aquela obra, aquele trabalho, no nome de Jesus, né? A fé em Deus nos ajuda para olhar para além das incertezas, a fim de confiar no plano de Deus. E o plano de Deus, Deus é de já e Deus do futuro, né? Como os cristãos enfrentam esse tipo de coisa, as incertezas?
confiando na proximidade de Deus, lembrando das promessas de Deus, recorrem a Deus em oração, confiam na palavra de Deus, refletem o amor de Deus, a bondade de Deus, a graça e a glória de Cristo. São faróis de luz da promessa e presença de Deus. São faróis de luz da promessa e presença de Cristo. Como lidar com as incertezas da vida? Acolher-se no que está sentindo, né? Concentrar-se no que se pode controlar. Saber que você não pode controlar tudo. Aliás, você não controla nada. Só Deus controla tudo, né? Não se sente culpado por não poder controlar. Investir em autocuidado. Entender que a vida tem suas impermanências, né? Impermanências, aliás. A vida tem suas impermanências, né? Então é assim que o cristão deve viver, diante das incertezas, sabendo de que Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Quando vamos trabalhar com isso, né, no sentido da vida do cristão, por exemplo, dentro do sentido do cristianismo, baseia-se na comunhão com Deus, né, e na vida, bem como a morte, né? Como lidar com isso? Essas questões da incerteza, nós podemos observar como lidar com essas questões, tá certo? Vivendo dentro da provisão de Deus. Tópico de número 2. Nós temos que chegar diante de Deus em humildade, né? E Deus dá provisão. As vossas presunções, no grego quer dizer alauseneia, cujo significado é muito forte. Trata-se de uma certeza insolente, arrogante, típica de quem confia em si próprio, nos recursos e habilidades. Se isso estiver acontecendo, você vai perecer. Mas confie em Deus com humildade, sabendo que Deus é provedor de todas as coisas, que nossas incertezas faz parte da nossa caminhada aqui na Terra, né? Através de recorte da história, né, da peregrinação do homem no mundo, nós podemos perceber que nada parece mais desassossegador para a criação, para o coração humano, como as incertezas da vida. Não sabe o que dia de amanhã reserva, né? No mínimo desperta uma incerteza, uma inquietação, uma ansiedade, o que comer, o que beber, como sustentar financeiramente, o que será do futuro dos meus filhos. São algumas das perguntas latentes, né, projetadas em nossa mente ansiosa por resposta acerca do porvir. Até aqueles que estavam mais próximos de Jesus demonstravam certa preocupação no tocante ao futuro. Podemos inferir aqui, mediante o conselho dado por Jesus em Mateus 6:25, que diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vida, porque haveis de comer, ou pelo que haveis de beber. Enquanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir, não é a vida mais do que o mantimento, ou o corpo mais do que o vestuário? Então, o fato é que a vida é formada por um dinamismo espantoso. Nós, seres humanos, somos seres limitados, frágeis, tememos ao que nos está reservado ao amanhecer. O filósofo socrático Heráclito de Éfeso, ele dizia assim: o mesmo homem não pode entrar no rio duas vezes. Primeiro, porque as águas do Jordão, do rio, já não são as mesmas. Vamos repetir de novo, dizia Heráclito. Um homem não pode entrar na água duas vezes, no rio duas vezes. Primeiro, porque a água do rio não é a mesma, e nem o homem é o mesmo. Então, essa mudança constante, por vezes, nos direciona a tempo tempestuoso, né? Desafiadores, mas a pergunta agora será constante as mudanças, desafios enfrentados sob o comando do controle de Deus? Ainda que há um propósito a ser revelado em meio às tribulações. A resposta é sim, para ambos os questionamentos. Então, o Deus da Bíblia é soberano e detém todo o controle do universo em suas mãos. Nada lhe escapa aos olhos, para o nosso bem, para a sua glória, o cumprimento de seus santos, né? E seus santos desígnios, por exemplo. Deus governa com sabedoria, com soberania, e os vendavais da vida terrena, né? Ele controla tudo, até mesmo através de ventos tempestuosos da vida. Deus demonstra o seu amor por nós
e nos encoraja a encontrar o caminho correto. Ele nos faz pessoas mais maduras, ele nos molda à imagem de Cristo. Então, vejamos o que está escrito em Deuteronômio, capítulo número 8, versículo 2 e 5, e está escrito assim: e te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e te provar, para saber que estava no teu coração, se guardares os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou de ter fome, e te sustentou com maná, mas tu não conheceste. Os teus pais conheceram, para te dar a entender o que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua roupa sobre ti, nem inchou teu pé nesses 40 anos. Sabei, pois, que no teu coração, como um homem, castiga o teu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 ao versículo 5. Então, esse é um trecho bíblico, um texto da Bíblia interessante, que nos leva a uma reflexão, sabendo da soberania de Deus. Os tempos difíceis não devem nos desanimar, pois não somos lançados na terra à deriva. Pelo contrário, antes temos um Deus Pai que cuida, ele intercede por nós, roga por nós. Deus, o Filho Consolador, que nunca nos abandonou. Então, Deus Espírito Santo, nós somos ordenados a crer que Deus sabe o que está fazendo. Como eu disse há pouco, Deus não é irresponsável. Ele não dormita, nem vacila na execução dos seus planos. Afinal, podemos contar com a certeza de que venceremos este mundo, pois Cristo venceu primeiro. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, verso 33. Aí no segundo tópico da lição, fala sobre a limitação humana, né? A limitação do conhecimento humano. A brevidade da vida, no capítulo 14, no capítulo 4, verso 14, destaca aí, o Tiago destaca a fragilidade e a tensioridade da vida humana, transitoriedade da vida humana. Ao utilizar a analogia do vapor e da neblina, ele nos lembra de que nossa existência é temporária e efêmera. Né? Essa existência é temporária e efêmera. Esta realidade deve nos levar a uma reflexão profunda a respeito de como estamos vivendo, quais são nossas prioridades diante da certeza. Então Deus tem sua vontade, Deus tem o controle de tudo. Ele está com o seu povo. Ele é amoroso, eterno. O Senhor deu-lhe oportunidade de que conhecesse a si mesmo, sua falta de integridade, infidelidade, inconstância, hipocrisia, perversidade, desobediência em relação à santa pessoa do Criador foi levada em meio à terra seca. Mesmo assim, Jeová não os abandonou, pois alimentou os israelitas como comida jamais provada por suas gerações. O maná, o pão dado pelo próprio Deus, para aprenderem a depender do provedor e não da provisão em si. O Senhor, na figura de um pai, cuidou do seu povo em cada detalhe, da saúde, das vestes, nada lhe faltava, pois o pai corrige e os castiga quando assim for necessário, dando-lhe a oportunidade ímpar de caminharem em sua santa presença, de dia e de noite, rumo ao que ele prometeu, tá certo? Então, quando vamos ler Êxodo 33, verso 2 e 3, diz: enviarei diante de ti um anjo, e expulsarei os cananeus, amorreus, os hetitas, os fariseus, os heveus e os jebuseus, sobe para a terra que mana leite e mel. Então Deus, antes mesmo de enviar o povo, falou: envio, mas vai diante de vós o meu anjo, eu vou destruir os inimigos, sobe para lá, tá certo? E assim sucessivamente. Então Deus é Deus de provisão, tá certo? E o homem é breve, a imprevisibilidade do futuro. O homem também não conhece o futuro. O homem depende da sabedoria divina. Então, confia em Deus em meio às tempestades. Tópico número 3. Deus estará conosco nos dias
difíceis, nas dificuldades, Ele está conosco. No propósito de todas as coisas, Deus está cuidando de tudo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que o Espírito de Deus continue falando de uma forma toda especial aos nossos corações. Canal Rascunho DPD, ensinando para transformar vidas.